Olá, mais uma vez no Papo Reto, aqui com a psicóloga Zina, presidente do Instituto Acolher, trazendo um tema aqui muito interessante, que nós precisamos estar constantemente em renovação e reciclagem. Então, continuando um papo que nós começamos, Escola de Filhos, vamos para a pergunta que nem só para quem precisa ser. Explica, Zina. Então, vamos lá, cuidar, né? Quem pode cuidar? Né? Às vezes, quando você ouve uma pessoa, né, eu sempre faço uma escuta de quem procura um curso de cuidador, né, para entender o que essa pessoa está buscando exatamente. E às vezes ela precisa. E ela precisa por quê? Ela precisa porque a família, às vezes, escolheu ela. Né? Às vezes ela é uma única filha, o único filho, né? E que está cuidando dessa pessoa idosa e precisa. E aí precisa, nesse sentido familiar, e tem o que precisa trabalhar. Né? Tem aquele que vem procurar o curso de cuidador porque precisa trabalhar. É muito comum isso, né? A gente encontrar a pessoa que precisa do curso por um dos dois motivos, ou para cuidar melhor do seu familiar, ou para trabalhar profissionalmente. E aí eu quero dizer assim, esse curso, né, esse programa é para você, que precisa. Porém, cuidar bem não é só para quem precisa. Então vamos lá. Quem precisa, precisa do que? Técnica. Não adianta eu resolver cuidar da minha mãe, eu aprendi isso na prática e acho que você também pode falar um pouco da sua vivência. Cada momento da pessoa idosa, ao longo dos anos, né, que a gente cuida, vai exigir um conhecimento que normalmente a gente não tem. Quando a gente começa a cuidar, a gente acredita que é assim, olhar e suprir as necessidades dessa pessoa idosa. E eu gosto de falar que idoso não é plantinha, não adianta alimentar ele direitinho, limpar as folhinhas, né, e pôr ele na frente da televisão, isso não é cuidar, né, isso se cuida de plantinha. Agora, uma pessoa idosa, para a gente cuidar, a gente precisa entender em que momento de vida essa pessoa está e como ela está emocionalmente para receber esse cuidado. E isso vamos dizer assim, exige não só uma especialização, uma capacitação, mas antes de tudo exige muito ferramental emocional, porque você precisa ter empatia, né? Precisa se colocar no lugar daquela pessoa idosa que de repente fazia tudo sozinha, por conta própria, fazia suas escolhas, ou morava sozinho, ou escolhia sua comida, e de repente essa pessoa perdeu grande parte da sua independência ou da sua autonomia, que não seja grande, mas ela começa a temer a perda total da autonomia e da independência. Você fez eu lembrar, graças a Deus, né, que tivemos lá cuidadoras do meu pai, enfermeiras, mas que também tinham o curso de cuidadora. Isso. Porque é o que você falou do instrumental, ela tem a prática, mas só que no hospital não dá tempo de dedicar o cuidado que se dá em casa. Então, elas foram se adaptando a personalidade dele e conquistaram ele fácil, porque elas sabiam como cuidar profissionalmente. Tem dois aspectos aí, Eliseu. Primeiro, que às vezes a pessoa idosa, ela prefere até um cuidador profissional, não só porque ele sabe, e essa questão do sabe a gente vai mais para frente, mas porque ele é uma pessoa estranha, acredite. Porque, assim, de alguma forma, aquela inversão de papéis que a gente conversou no outro programa, né, aquela inversão de papéis, de repente ele era a pessoa que ensinava, que educava aquele filho, de repente agora aquele filho passa a ter autoridade. Isso é uma preocupação, né, que eu acho que todo familiar tem que ter. Ele não pode
assumir a postura de autoridade, porque ele não é autoridade sobre seus pais, né? E essa característica é muito frequente. E o aí, filho começar a mandar nos pais. Sim, Oi? mandar, dar, né? Bronca. Dar e bronca. Aí você entende o que está no manual do fabricante, quando Jesus falou que o maior é o que serve. Isso é o mesmo. Que manda. Isso mesmo. Nossa, como, né, vai falando com a gente com o passar do tempo de maneiras diferentes, né? Você me fez lembrar que não existe um cuidador que tenha passado por mim que não tenha ouvido a promessa do Senhor, né? Honra seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem e que te prolonguem os seus dias na terra. Então, isso eu sempre lembro para todos aqueles que cuidam, sejam... É mandamento, né? É mandamento e é o único mandamento que tem promessa, né? Porque todos Sim. os outros são leis. Esse é uma lei e que vem com um bônus, né? Com um especial aí, porque... eu acredito que essa questão da autoridade, né, que ao longo da vida a pessoa idosa tem em relação aos filhos, o fato dos filhos terem que cuidar e não assumirem um papel de autoridade, porque os pais não se tornam filhos, eles precisam ser cuidados, mas eles não se tornam filhos dos filhos. E essa inversão é muito comum. Tem que ser cuidado como filho, mas não é seu filho. Não é seu filho. Então, isso é muito sutil, né? Mas, então, quem precisa cuidar, precisa de conhecimento técnico. Não tem como a gente cuidar de alguém se você não conhecer as características da necessidade daquele idoso, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, né? A respeito da doença, né? Da necessidade, por que essa pessoa passou a precisar de um cuidado, de uma atenção, desde um acompanhamento só das atividades básicas da vida diária até, na verdade, a questão de fazer no lugar daquela pessoa, né? Que isso também durante a vida pode acontecer, não é fatal, mas pode acontecer. Sim. E cuidar para quem pode, quem precisa e principalmente para quem sabe ser. Não, eu quero falar primeiro só do pode. Do pode. Eu quero falar do pode. Sabe por quê? Porque esse pode tem a ver muito com os dois tipos. De novo, eu vou falar dos dois tipos de cuidador, tá? Do cuidador familiar e do cuidador profissional, mas vou falar mais especificamente do familiar. Não sei por quê a família acha que um pode e os outros não podem. Então, assim, quando a minha provocação é essa. Aprender a cuidar não é só para quem pode cuidar, é para todos os filhos. Todos os filhos têm que saber cuidar. E da forma deles, não é o cuidado instrumental, e agora eu não estou falando do instrumental, mas como que esse filho pode cuidar. Da forma e dentro dos limites e da condição dele, e isso é um acordo familiar que ninguém vai pôr a mão, né? Um vespeiro aí. Mas o que a gente mais vê, e alguns ditados até populares dizem assim, uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para uma mãe. Porque é muito difícil, às vezes, você eleger um que pode cuidar. Pode, assim, no sentido geral. Aí, normalmente, os irmãos elegem um que eles acham que aquele pode. Os outros não podem. O outro tem a sua vida, tem o seu trabalho, os seus filhos. E tem alguém lá que, por algum motivo, é escolhido pela família inteira que pode. Então, eu quero muito trazer essa questão, né, reflexiva para as famílias. O cuidado é de todos. Eu gosto de brincar. Não é no jogo de idade, nem no palitinho que se escolhe, não, né? eu gosto de fazer uma brincadeira. Você sabe que eu sou meio língua dura, né? Eu gosto de fazer o seguinte, né? Quais são os herdeiros? Não são todos? Então, por que só um tem que ser o responsável? Ou todos são responsáveis, né? Ou só um é o responsável e o único herdeiro, né? Essa é a minha concepção pessoal, que às vezes a família não presta atenção, né? Elege um. Vou fazer um parênteses, você falou uma coisa, eu tive um amigo que foi cuidador, e ele cuidava de um senhor que tinha 3 filhos. No final, o cuidador estava
não estava, ele estava consciente. Ele deixou o testamento dele para esse cuidador. A gente escuta. Vai dar problema lá na frente, juridicamente, não sei. Mas que ele colocou a sua vontade e a sua indignação. Né? Sim. A sua indignação. O que ele fez ali foi declarar a sua indignação por estar precisando de uma pessoa estranha e os seus filhos não terem essa condição de fazer. Eu quero deixar bem claro, gente, aqui, que o familiar que cuida, ele não precisa cuidar diretamente. Embora algumas famílias elegem alguém para cuidar diretamente e há um risco enorme dessa pessoa se tornar talvez mais doente do que o próprio idoso. Se ela for eleita a cuidadora oficial da família e não tiver tempo para se cuidar. Por isso a escola de filhos e por isso o suficientemente bom. Quer dizer, um cuidador, mesmo familiar, ele não pode abrir mão da sua própria vida para cuidar. Ele tem que saber dosar, equilibrar, que aí vai entrar no terceiro ponto. Tá? Mas também o pode ser, vamos falar aqui um pouquinho do pode ainda, do cuidador profissional. Às vezes, esse pode aparece na pessoa que é bom, eu cheguei agora, eu estou com quase 50 anos, eu não fiz, não tive nenhuma atividade profissional, agora eu posso cuidar. Não pode, só porque chegou, só porque tem tempo. Né? O que eu vejo? Eu vi isso para contratar. Tá? Para contratar, muitas vezes, a pessoa vem, não, eu posso, eu não tenho mais que cuidar de filho nenhum, eu não tenho marido, eu já sou viúva. Né? A pessoa tem toda, vamos dizer assim, a disponibilidade. Disponibilidade não é saber cuidar. Isso vale para o familiar, isso vale para o profissional. Então, poder, porque está disponível, não é suficiente para cuidar. E aí sim, agora a gente vai passar para o terceiro ponto. Cuidado suficiente, bom se aprende. É assim. E antes desse desfecho, a gente tem... Vocês estão vendo como é difícil porque falar para a porque a são cabeça dela está muito na frente das três pontos aqui que a gente tem que discutir. Meu Deus do céu. Cuidar bem é para quem pode, então tem que ter disponibilidade. Para quem precisa, porque não tem outra alternativa, e a melhor alternativa sou eu mesma que vou cuidar, né? Mas é também para quem sabe ser cuidador. E saber ser educador, aí a gente entra na tua frase, né? Precisa aprender. Aí você pode falar assim, bom, mas como que eu vou aprender? Vou fazer um curso? Sim, você vai participar da escola de filhos, porque dependendo da tua necessidade, vou te ajudar a entender qual é o melhor caminho para você fazer esse cuidado. Hoje mesmo eu recebi um chamado de uma filha procurando o centro dia para idoso. Que legal, eu já fiz algumas lives, né, sobre o cuidado da instituição de longa permanência e já fiz um do centro dia para idoso. E vivo falando sobre os núcleos de convivência ou centros de convivência para os idosos que ainda estão ativos. Qual foi essa queixa dessa família? Bom, a pessoa que estava cuidando do meu pai agora pediu a conta. E eu estou entendendo que talvez seja melhor eu colocar ele no centro-dia. E aí eu coloquei a minha opinião. Né? Se ele ainda está lúcido, se ele ainda tem aí, ou tem alguma lucidez, e ele tem facilidade essa família consegue levar ele até um local e trazer de volta, o melhor cuidado é o centro-dia. Então vejam, cada caso é um caso. Então, para eu cuidar, tem gente que fala assim, eu não aguentei cuidar, eu tive que levar meu pai para uma instituição de longa permanência, e aí coloca um monte de motivo. Quem diz que colocar, levar o idoso para uma instituição de longa permanência não é cuidar? Às vezes é o cuidado que eu posso. O que não quero dizer, o que eu não quero estimular é que colocar um idoso numa casa de longa permanência é o melhor tipo de cuidado. Não, às vezes é o que essa família pode oferecer. Mas
isso não quer dizer abandoná-lo lá aos cuidados de outrem. Mas infelizmente você sabe Sim. que muitos colocam numa casa dessa e abandonam, né? Olha, eu fiz uma live só para falar dos desafios e das conquistas das instituições de longa permanência, porque nós, mais velhos, a gente ainda tem aquele modelo antigo de que as casas de repouso, né, as casas lares, eram lugar de abandono. Hoje não é. Hoje não é. Eu não estou falando que a casa é de abandono. Não. Tem então, famílias que abandonam o idoso. Mas existe hoje normas da vigilância sanitária e contrato que essa família, mesmo ela pagando uma casa, ela não pode abandonar o idoso, porque a casa pode a qualquer momento, mesmo estando sendo paga, ela devolver o idoso para a família. Entendeu? Por quê? Porque existe hoje uma obrigação da família. Então, aquilo que a gente conhecia antes, que o idoso chegava lá, não sei que ele não tenha realmente família, né? Aí pode ser que ele não tenha aí nenhum suporte familiar que dê conta de fazer visita, etc. Mas para você ter uma ideia, a família é responsável pela internação, por exemplo, de saúde, não é a casa. A casa pode até chamar um socorro médico, mas quem assume a responsabilidade pela hospitalização é a família. Então, gente, isso mudou muito. Por isso, a gente tem que orientar qual é a melhor forma de cuidado que eu tenho. Por isso que é personalizado, por isso que é discutido num grupo terapêutico, porque às vezes a minha situação familiar não permite cuidar diretamente. Às vezes eu tenho um filho deficiente, né? Às vezes eu tenho um problema em casa de vício, alcoolismo, droga, que vai complicar ainda mais a vida dessa pessoa idosa. Às vezes, né, eu conheço um casal, na verdade, que precisa de cuidados e só tem filhos homens e é difícil fazer esse cuidado. Então, assim, a gente tem casos e casos e cada caso precisa ser orientado da melhor forma para que essa pessoa não se sinta culpada pela sua escolha, ao mesmo tempo que ela também não pode tirar a possibilidade que essa pessoa idosa tem de ainda ser autônoma, ainda ser independente dentro das suas possibilidades. É isso que eu acho legal, que você enxerga cada um. Cada situação, né? Isso. E, então, isso que a Zina coloca lá no Instituto Acolher, primeiro na entrevista vai saber a necessidade da pessoa, para depois ensinar aquilo que ela deve fazer, né? E formar grupos pequenos para ter interação, porque 10 pessoas também são 10 casos diferentes. Sim. E a gente vai aprendendo um com o outro. Isso. O interessante do grupo pequeno, mas de grupo, é que aquilo que às vezes um passou lá atrás, o outro está começando a passar. E aí a experiência de um mais o do outro, etc., dá um leque de possibilidades para aquela pessoa, que não é que ela vai copiar, ela vai achar o formato dela, mas ela vai ter um pouco mais de tranquilidade, né, para decidir. E outra coisa, gente, quem vê, eu acertei desde o começo? Não, só que eu não tive uma escola de filhos para ele. Então, o que eu estou gerando hoje na escola de filhos é um lugar para que filhos que queiram realmente cuidar dos seus pais possam cuidar com segurança, da melhor forma, sem destruir as suas famílias. Porque eu já vi gente que, para cuidar dos seus pais, acabou destruindo o próprio casamento, por exemplo. Infelizmente. Então, gente, olha, tem a escola de filhos da Zina, tem a escola de pais do Eliseu, que vou introduzir já também algumas coisas da escola de filhos para os pais já se acostumando, porque uma coisa é falar para pais de criança, pais de adolescente, outra coisa é falar para idoso, é totalmente diferente. E muito legal esse trabalho da Zina de individualização, que fortalece o teu conhecimento, o teu controle, respeitando sempre aquele que te gerou, aquele que te cuidou de você. Então, como diz o Samitiba, né, dizia, né, quem ama, cuida. Verdade. Né? Verdade. E isso a gente precisa lembrar, né? Principalmente nós cristãos. Com lembrar, certeza. Porque assim, o amor
Né? Se o amor não estiver na nossa atitude, a gente não pode fazer escolhas racionais se a gente é cristão. Simples assim. Perfeito, perfeito. Não é? Porque perfeito. antes de qualquer coisa, a gente tem que refletir a imagem daquele que nos criou. E aquele que nos criou, a gente sabe que já diz a Escritura, ele é amor. Então, nós como filhos desse Pai, nós temos que trazer esse amor, né, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, principalmente para os nossos. Com certeza. É? E como Cristo falou, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo, vírgula, como a ti mesmo. É. Então vamos se amar para poder amar o próximo, cuidar direitinho de quem um dia nos cuidou. Muito obrigado a todos que estão conosco e até uma próxima. Posso falar mais uma coisa? Só para deixar, né? Nós vamos deixar aí nas vinhetas 2 contatos, né? Um para entrar num grupo de WhatsApp da Escola de Filhos, para que essa pessoa comece a receber aí a programação. Nós vamos fazer encontros presenciais, mas também vamos fazer encontros virtuais, porque como é um trabalho inovador e alguns cuidadores não vão achar o tempo necessário para poder ter esse... E o mundo hoje é isso também, isso, né? Então a gente vai ter os 2 formatos. Então tem um WhatsApp e tem um link também para inscrição de quem já quer entrar dentro desse programa. E a gente já joga a bomba pro Fábio, né? Que o Fábio é craque nessas coisas. De Mais uma vez, obrigado, vinhetinhas. Fábio, pela oportunidade de estar aqui no teu estúdio, podendo fazer esse programa. E obrigado a todos e que Deus continue abençoando a cada um. Obrigada também, viu, Fábio? TV Estilo conosco. Obrigada. Ele vai chegar lá.